estão vendo a tela aí, gente? Sim, mas tá preto ainda, não tá compartilhando não. Não? Aí, agora sim. Só põe pra ocultar essa barrinha aqui embaixo aqui, professor. Qual? Uma barrinha que tem aqui embaixo aqui, ó. Interromper. Isso. Tá, tá ocupando aí, tá bom? Show, valeu. É, Vamos lá. Então, eu estou começando a falar sobre equações de status com vocês, né? Vamos voltar lá para as equações. Vocês fizeram, nós passamos esse exercício aí de cofatores, né? De matriz. Acho que foi a última coisa que a gente falou, não foi? Confirma para mim. Não foi essa a última coisa que nós falamos? Alô? Foi, né? Sim, Então, dando sequência aí, a gente vai falar sobre. São coisas na verdade, são tudo de álgebra linear, né? Cálculo de autovalores. São coisas que a gente vai usar nessa parte de controle em espaço e estados. Então, como é que é feito o cálculo do altos valores? O altos valores de uma matriz A, né, se é uma matriz quadrada, né, são as raízes características do determinante de lambda i menos a. Lambda seria as raízes da equação, né, que a gente chama de altos valores. Então, esse lambda aí vai ser os nossos altos valores. Então, isso aqui, ó, né, no caso, o lambda em si vai ser os nossos altos valores. Então, vamos considerar aqui um exemplo prático aqui, né? Uma matriz A igual a esse valor aqui. Né? Então, que é o alto valor, né? Dessa equação característica? São as raízes, né? Dessa equação característica. Então, você vai botar o lambda i, né? Que no caso aqui, isso aqui, o A é uma matriz. E para transformar esse lambda em uma matriz também, a gente multiplica ela por uma matriz identidade. Né? Então, a gente multiplica o lambda por uma matriz de identidade e diminui o valor de A. Então, a gente vai ter essa matriz aqui, onde nessa matriz a gente tem um lambda e tem os valores aí, que antigamente era de A. E aí, a partir daí, a gente faz o determinante desse cara aqui, que no caso vai ter essas duas colunas aqui, né, para você fazer a multiplicação pelas diagonais aqui, né, as diagonais compõem esse cara, e aí não tem esse cara aqui, né. E aí, no caso aqui, é um polinômio de ordem 3, né? Então, vamos ter três raízes. Nesse caso aqui, as nossas raízes são lambda igual lambda 1, lambda menos 2, né? Menos 2, menos 1 e menos 3. Então, por isso, esses caras são considerados, são chamados de autovalores dessa matriz. Então, o menos 1, menos 2 e menos 3 são os autovalores dessa matriz A aqui. Isso é o que a gente define como autovalor. Tá claro isso? Tá claro? Tá claro ou não? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Pega uma matriz dessa aqui, vamos pegar essa matriz A aqui, ó. Calcule o alto valor dessa matriz A aqui, ó. Calcule o alto valor dessa matriz A. Tá bom? Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem.
Alô, pessoal? Fizeram aí? Alô? Acharam as raízes? Fazendo ainda? Aqui, eu esperando aí, tá?
E aí, pessoal, fizeram aí? Não, não dá número complexo não, o Lucas. Não deu número complexo não. Posso colocar minha solução aqui? É. Não dá não. Posso colocar aqui? Eu fiz aqui também, eu também fiz na mão aqui, porque eu não tinha feito isso aí, né? Tá, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir aqui. Então, a matriz A é essa matriz aqui. Ok? Professor, o senhor está compartilhando a tela, não? Ah, não? Não. E agora? Beleza? Beleza, gente? Beleza, né? Então, essa aqui é a matriz A. Então, a gente tem que calcular os altos valores dele. Beleza? Então, essa é a matriz A. Então, a teoria diz o seguinte, que a gente tem que fazer o lambda, né? O lambda menos A. Que está escrito aqui. Lambda menos A. Então, vamos fazer o lambda menos A. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Primeiro, lambda I. Então, ficou a matriz de identidade com os lambdas na diagonal. E o A, a matriz A, eu botei aqui. Então, aqui ficou lambda I menos A. Então, quando você faz isso, o lambda I menos A fica igual a esse cara aqui. Lambda I menos A. Então, você precisa calcular o determinante dele. Então, eu repeti a coluna, né? Essa coluna. Coloquei aqui. Essa coluna. Coloquei aqui. E calculei a multiplicação, né? Então, multipliquei essa diagonal aqui, né? Vou pegar essa caneta aqui agora, vou precisar dessa caneta. Peguei essa diagonal e essa diagonal. Peguei essa diagonal e essa diagonal. Então, essa primeira diagonal aqui, ó, eu coloquei aqui. A segunda diagonal deu 0. E a terceira deu 96. Concordam? Concordam? E agora? Lucas, fez por até aí, por aí? Até agora você fez igual? 92? É, 92. 92, eu botei 96. Mas era 92, tá? Acerta aí do que é a forma da 92, é. Que 23 dá 46, né? 46 dá 92, né? Dá 92. Só que ele vai acabar influenciando pouco, porque tem um fator aqui que vai ficar muito grande. A outra diagonal é essa diagonal aqui. Essa diagonal aqui. Tá? Essa vai dar menos 6. Não, lambda menos 2, menos 2, lambda que é esse cara aqui. Ok? A outra diagonal deu 0. E a outra diagonal é esse cara aqui. Que é esse termo aqui. Esse termo aqui. Beleza? Na construção da equação? Então, tem um erro aqui só no 96, aqui, que é 92. Tá? Concordam?
Bianca, concorda? Bianca? Alô, Bianca. Concorda? Beleza. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, desses três termos, né, eu achei esse elemento aqui. Aqui é só o último termo aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 10 dá 150. Então, achei esse termo aqui. Tá? O 96, que na verdade é o 92, 2 lambdas e o 6 aqui. Multiplicando esse cara aqui, ó, 50 vezes 23 vezes lambda, então ficou 50 vezes 1.150 lambda. E 1.150 vezes 5 vai dar 5.750. Aí, explica um pouco, o meu resultado dá um valor certo. Porque, na verdade, 5.750 que vai somar com 96, vai ficar a diferença muito pequena, entendeu? Praticamente o que vai prevalecer vai ser 5.750. Ok, o Lucas? No final tem um erro aí, mas o erro ficou pequeno porque o fator 5.750 é muito maior. Somando tudo, né, fazendo todas essas contas, eu achei esse cara aqui. É de ordem 3. Aí, só para calcular essa raiz aqui, eu utilizei o MATLAB. Tá? Aí ele me deu essas raízes aqui, ó. Se você for no MATLAB, calcular as raízes, ó, 1 menos 18, menos 157, 510, eu uso esse comando roots, né? E ele me dá esses caras aqui. Esses valores aí de raiz. Tá claro? E esse comando aqui, ó, no MATLAB, também, ele dá os autovalores da matriz. Então, você vai ver que eu entrei com as matrizes aqui, ó. A matriz aqui A. Essa é a matriz A. E esse comando EIG, ele calcula diretamente para você os valores, autovalores. Então, quando eu clico nos dois, né? Essa aqui foi a raiz, né? Tem um erro aqui por causa do 5.110, né? Que eu falei com coisa, vai ter um valor menor. Mas como o erro é muito pequeno, quando eu calculo o autovalor aqui, ó, deu um erro mesmo, ó. Tá vendo lá? Deu um erro, mas muito pequeno. Eu posso acertar. Na verdade, a nossa equação vai ficar 5.750 menos 92 vai dar 96, 92, né? Diminuir aqui no MATLAB mesmo. 5.750 menos 92. Deu 5.658. Professor, Colocar... Oi? ainda tem uns 150 lá também. Hã? Acho que tem uns 150 lá também. Que você tem que subtrair aí. Eu não somei? É. Ó, 95 lambda menos 150 Isso. menos 96. 5.750 menos 96 menos 92, né? Isso, mais 6. 5.750 menos 92 menos 150. Certo? Mais, Hã? e mais 6. Mais 6. Mais 6? Mais 6. Ah, mais 6, tá certo. Esse erro que foi... Então, deu 5.514. Então, vou colocar na equação lá 5.514. Para achar já isso. 5.500... Deu diferente de 4, tá vendo? Por isso que não ficou tão significativo o erro. Aí, vamos calcular agora os autovalores utilizando o comando do MATLAB. Deixa eu ver o histórico dele aqui. Vou colocar aqui agora o comando do MATLAB, ó. Olha lá. Viu? Igualzinho. Então, o comando EIG calcula os autovalores. E ele também calcula uma coisa chamada autovetores, que eu não estou entrando nesse assunto por enquanto, não. Tá? Por enquanto eu não estou entrando nesse negócio, não. Mas ele calculou e a forma de calcular manualmente foi o que eu mostrei para vocês aí na transparência aí, né? Por esse cálculo que eu fiz de forma manual aqui, ó. Tá bom? Então, é a forma de calcular o autovalores.
Ok, gente, entenderam? Sim. Beleza, vamos continuar lá. Então, calculamos aqui, essa aqui é a forma a equação anterior, né? Então, é a forma de calcular o autovalores. Existe também uma forma de transformação que eu posso fazer usando o comando MATLAB também. O MATLAB tem um comando também que eu consigo passar de função de transferência para equações de estados. Né? Foi uma coisa que nós fizemos no início lá do curso, né? Que foi, lembra que a gente passou de função de transferência para a forma canônica, né? Aquela forma canônica controlável, observável. Deixa eu mostrar aqui no início para vocês. Você lembra que a gente fez isso aqui? Ó? Tem um exercício que eu passei para vocês. Aqui, ó. Eu pego a função de transferência e transformo na forma controlável ou na forma observável, né? Então, eu pegava a função de transferência, e transformava ela na equação de estados, né, diretamente. E o MATLAB tem um comando que faz isso também. Então, o MATLAB aqui, ó, ele tem um comando que faz isso para a gente. Então, esse comando aqui, ó, eu pego uma função de transferência, né? Aqui, ó, pego o numerador da função de transferência, o denominador da função de transferência, e coloco esse comando, ó, função de transferência, TF, né, que é transforma de transferência, para SS, State Station, equação de estados. Entendeu? Então, passei de função de transferência para equação de estados, SS. O to é to, como se fosse para, né? To. Então, aqui eu coloquei o numerador e o denominador, e ele me dá as matrizes A, B, C e D. Tá? Então, aqui ele calculou da função de transferência, eu uso e calculo as matrizes A, B, C e D da equação de estado. Ok? Só um exemplo aí, né? Tem vice-versa também, tem o contrário também. Você pode passar de equação de estados para função de transferência. Aqui, ó. Que aconteceu aqui, ó. Eu tenho uma equação de estados, quero passar ela para função de transferência. Então, eu coloquei aqui as matrizes A, B, C e D. Né? E aí você pega o numerador, né? E o denominador. Calculado através desse comando SS2TF. Então, aqui eu passei de equações de estados, SS, para função de transferência, para TF. Então, eu joguei as matrizes aqui como parâmetros. E como saída, eu tirei o numerador e o denominador. Tá vendo? Então, a função de transferência desse cara aqui, né, dessas matrizes aqui, peguei aqui o numerador e coloquei aqui. Peguei o denominador e coloquei aqui. Entenderam? Alô? Entenderam? Sim. Beleza? Então, esses aí são os dois comandos que eu passo de função de transferência para equação de estados e outro comando que manda de equação de estados para função de transferência. Isso aí tem no MATLAB. Da mesma forma que vocês viram aqui, eu calculei o autovalor utilizando o comando lá no MATLAB. Tá? A grande vantagem, uma das grandes vantagens dos sistemas com equação de estados é você poder trabalhar com um sistema multivariáveis, que a gente chama de sistema MIMO, múltipla-entrada, múltiplas saídas. Uma coisa que é muito difícil você trabalhar com função de transferência. Né? Uma coisa mais fácil você trabalhar com a equação de estados utilizando sistemas multivariáveis do que com a função de transferência. Então, no exemplo aqui, ó, a mesma coisa aconteceu, só que eu usei o MATLAB. Eu tenho uma equação aqui, que eu tenho duas entradas e tenho duas saídas. Então, você tem uma saída y e y2, né? E tenho duas entradas também, ó, o 1 e o 2.
coisas que eu não tinha anteriormente. No sistema de função de transferência, normalmente a gente tem uma entrada que a gente chama de SISO. O que são os sistemas SISO? Single Input, Single Output. Esse sistema é o sistema MIMO. Multi-input, Multiple Output. Então, a gente chama de MIMO. Então, a gente chama esse sistema, o sistema MIMO. Então, quando a gente colocou aqui as matrizes A, B e C do sistema, né, a gente pode fazer o seguinte: eu não consigo fazer isso diretamente. Eu tenho que fazer isso em duas partes. A matriz A, B e C, né, eu tive que fazer isso em duas partes. Então, eu peguei a primeira parte e coloquei o índice 1 aqui, ó, no comando. E peguei a segunda parte, que é o índice 2. E aí, vocês vão ver que, como é um sistema MIMO, né, de múltiplas entradas e múltiplas saídas, nós temos uma matriz de função de transferência, como se aqui fossem matrizes de função de transferência. Tá? Então, como é que funcionam essas funções de transferência? O numerador da primeira parte com o denominador, os dois numeradores da primeira parte, né, que ficou aqui, ó, do Y1 e do Y2, ó, S mais 4 e o 25. São esses dois elementos aqui. E o denominador deles ficou o mesmo. O denominador é sempre o mesmo. Tá? Como aconteceu aqui também. O denominador é o mesmo. Só que o numerador muda. Ó. Esse é o denominador desse cara. E esse aqui é o denominador de outra função. Observa que nós temos, na verdade, 4 possibilidades, né, desse cara, que é o Y1, Y2 ou 1, Y1 com relação ao 2, a entrada 2, a saída 2 em relação à entrada 2. Então, por isso, nós temos aqui 4 funções de transferência. Imagina você desenvolver alguma coisa com 4 funções de transferência. É complicado o cálculo, né? Mas é isso aí. Por acaso, a minha tese de mestrado foi nesse assunto aí. Foi na área de matrizes polinomiais. Foi a minha tese de mestrado. Agora vamos resolver, como é que a gente faz para resolver as equações, né? Porque a gente, lá em função de transferência, a gente, principalmente quando a gente estudou, estão estudando com o Carlos Magno agora, né? Um pouco Carlos Magno, e também quem já fez sinais de sistemas comigo, muitas vezes a gente resolveu soluções de equações utilizando a transformada de Laplace. Só que aí, no caso aí, a gente tinha uma função de transferência. Mas como é que a gente resolve esses problemas utilizando equações de estados, né? Eu quero saber o seguinte: qual vai ser minha saída baseada nas minhas entradas ou nos meus estados? Qual vai ser a minha resposta, né? Então, lembrando que equações de estados, elas são baseadas em uma equação diferencial, que é essa equação diferencial aqui. X ponto igual a x. Tá? E no caso de um sistema monovariável, ou seja, não é matriz, né? Não trabalhando com matriz, a gente vai ter uma equação diferencial dessa aqui, tem como solução essa solução aqui. Quer dizer, a derivada, né, a propriedade da derivada, apliquei a propriedade da derivada aqui, é sx de s menos x0. E do outro lado, eu tenho apenas um x, transformei o a x. Eu passar isso aqui para transformar de Laplace. Simples, né? Então, a minha solução, né, normalmente vai dar, né, você chega o x0 botando tudo que tem x para um lado, não tem para o outro, ficou x0, sx, ax. Então, ficou s menos a aqui. Então, no final das contas, eu fiquei com s menos a, que na verdade é a minha raiz, né? E, portanto, ela acabou aparecendo na minha solução aqui. Então, x0, que é a minha condição inicial, é elevado a menos a t. Então, minha solução dessa equação diferencial aqui, ó,
é esse cara aqui. Isso aqui para sistemas não matriciais. Mas, na verdade, os sistemas matriciais, que vamos falar agora aqui, ó, eles seguem a mesma característica. Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Essa equação é equivalente a essa aqui. Só que não era matriz. E a mesma coisa aconteceu aqui. Então ficou SI menos A, né? Porque agora o Azinho não é mais um escalar, e sim uma matriz. Então esse X de S aqui, ó, ficou multiplicado por SI menos A, que é, na verdade, vão ser matrizes. Tá? Condições iniciais também um vetor, e X de S é o vetor. Só que agora, eu não consigo, é difícil você fazer alguma coisa com isso aqui, S é menos A, porque isso aqui já é uma matriz. Então, isso aqui, na verdade, jogando para o outro lado, na verdade, fica em S menos A elevado a menos 1. Ou seja, a inversa dessa matriz aqui. Eu tenho a inversa dela. Que nem eu fiz aqui, ó. E, na verdade, eu peguei o S menos A e levei a menos 1. No caso escalar. Essa solução, no final das contas, não é diferente da solução escalar. Então, só que são exponenciais, é uma exponencial elevado a uma matriz de valores de A, que é a solução semelhante à solução que nós tínhamos para o escalar. Então, não houve mudança, mas só que, no final das contas, o que nós estamos falando aqui são matrizes. E aqui nós estamos falando em escalares. Mas elas são equivalentes. É como se você entendesse que isso aqui fosse uma matriz, o A aqui fosse uma matriz 1 por 1, né? 1 por 1, um elemento só. Ok? No exemplo agora, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um exemplo desse cara aí. Então, nós temos aí, nós temos que achar a solução dessa equação. Olha como é que vai ficar agora. Né? Nós temos um sistema de dois estados, x1 e x2, né, dois estados. Tem uma matriz A aqui, e vamos cair naquela equação que nós vimos lá em cima, que é x ponto é igual a AX. Então, a matriz A é dada por esse cara. E como eu calculei agora com vocês agora, nesse exemplo que nós fizemos agora, é SI menos A. Só que no caso eu botei como lambda, né? SI menos A, botei o S, né? Na matriz diagonal, com matriz de identidade, e o A ficou, repetiu o A aqui, ó. Então o A que estava aqui, eu coloquei aqui. No resumo da ópera, o SI menos A, o SI menos A, puramente, né? Ele vai ficar igual a esse cara. Isso aqui, o SI menos A, é uma inversa. É o cálculo da inversa. E não sei se você lembrar, no ano passado, nós falamos sobre a adjunta. Né? Então, no caso, só para vocês se lembrarem, vou voltar lá. Ó. Como que a gente calcula a inversa? Por isso eu fiquei desde aquele resumo, né? A inversa, na verdade, é esse cara aqui, ó. É o determinante de A, né? E esses menores aqui, né, que eles chamam de menor. Né? Os menores desses caras aqui, que são os cofatores, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, a gente calculou, essa é a adjunta. Então, na verdade, isso aqui é adjunta agora não é mais de A, não é uma matriz apenas A. Né? Ela é uma matriz SI menos A. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Aqui eu estou calculando a inversa de SI menos A. No final das contas, eu calculo o determinante, né, desse cara, ó, deu esse cara, e isso aqui é a adjunta. Né, acabou sendo a adjunta. A adjunta de segunda ordem, eu cheguei até a colocar, acho que eu coloquei lá uma fórmula, deixa eu ver se eu coloquei lá. Coloquei aqui, ó, para matrizes 2 por 2, ó, eu coloquei uma fórmula, resumo aqui, ó.
Coloquei para 2 por 2 e 2, 3 por 3. 3 por 3, ó. Calculei aqui, ó. A menos D, AD menos BC, D menos B, menos C, menos A. Então, você vai ver que o D, né, o D e o A, um inverteram de posição, e o B e o C não inverteram, porém mudaram de sinal. Vamos dar uma olhada lá, ó. Aqui, ó, esses dois caras mudaram de lugar, ó. Esses dois caras mudaram de lugar aqui, e esses dois aqui mantiveram o local, mas mudaram de sinal. E aqui nós fizemos a multiplicação AB e BD lá, aquela multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação aqui, ó. A vezes D, B vezes C. O A vezes D, né? A vezes D e o B vezes C. Então, olhando lá, ó. A vezes... Deixa eu pegar aqui, devagar aqui. Esse vezes esse. E esse vezes esse. E aí teremos duas raízes aqui, né? Vai ficar S mais 3, S ao quadrado mais 3S, e aqui vai ficar menos 2, né? Vai ficar mais 2. Vai ficar S ao quadrado mais 3S mais 2. Então, no caso aqui, a gente vai ter essas duas raízes aqui. Né? Então, essa aqui é como eu botei para vocês lá, matriz 2 por 2 está tranquilo, 3 por 3 também tem fórmula lá. Mais que isso, a gente vai ter que calcular de junta. Tá? E aí, a gente colocando isso em matrizes, né, a gente vai ter 3 funções de transferência, 4 funções de transferência. Onde o denominador delas são todos comuns. Tá? E aí, a inversa, você faz o Laplace inverso. Né? Ou seja, faz a inversa da transformação de Laplace. Ou seja, aquilo que nós fizemos agora para processamento de sinais, que no caso aqui vai ter que achar 2 coeficientes para cada elemento desse aqui, o A e o B, né, nas frações parciais, eu vou ter que achar 2 coeficientes para esse cara, 2 coeficientes para esse cara, 2 coeficientes para esse cara, e 2 coeficientes para esse cara aqui. Vou ter que achar A e B para todos eles. Entendeu, Igor? Alô, Igor? Oi, professor. Entendi sim. Entendeu? Você vai ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos lá em processamento de sinais. Achar os coeficientes. Só que nós vamos ter que achar dos 4 equações. Tá certo? E aí, fazendo essa equação, isso aí, né? Não vou entrar no mérito aqui. Eu posso até fazer o primeiro aqui, né? De cara, acho que a gente consegue fazer até alguns de cabeça aqui. Vamos ver aqui, ó. Para S igual a menos 1. Elimina o menos... Apaga esse cara aqui, né? Então, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar quanto? Vai ficar 2. Menos 1 vai ficar 2, ó. Aqui, ó, o 2. Primeiro elemento da raiz de menos 1. Do 2, vou apagar aqui, ó. O Igor, presta atenção, olha aqui, ó. Vou apagar o 2 agora. Peguei esse cara, vou substituir tudo por menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então vai ficar o quê? Menos 1. Olha lá, menos 1. Menos 1 aqui. Então, você vai achar os coeficientes para cada um desses caras aqui, ó. 2 coeficientes para cada um. Foi o que nós fizemos aqui. Então, a solução de E elevado a t ficou igual a esse cara aqui. Tá? Só que ele sabe que a inversa, esse cara aqui, essa matriz aqui, elevado a menos 1, é a mesma coisa que se mudar o sinal do t aqui, né? Tudo é exponencial, ó. Mudar esses sinais aqui. Então, vou mudar esses sinais aqui para achar a inversa. Então, a inversa desse cara, elevado a t, né? Eu estou com E elevado a t. O negativo dele, né? É só mudar os sinais dos expoentes aqui da matriz. Então, você vê que essa matriz aqui é a mudança da matriz de cima, só mudando os expoentes. Ok? Ok. Naquela solução lá, nós não tínhamos entrada. Aqui nós só tínhamos condições iniciais. Aquela questão de achar a equação homogênea e a solução homogênea e solução particular, né? De uma equação diferencial. Então, aqui era a solução homogênea. Ou seja, eu não tinha entrada. Eu só tinha condições iniciais.
Minha condição inicial era x0. E a mesma coisa aconteceu com a matriz. Né? Aqui, ó. Então, essa solução que a gente chama de equação homogênea é uma solução da equação diferencial. Que vocês aprenderam em cálculo... Não sei se foi cálculo... Deve ter sido cálculo 1, né? Foi cálculo 1? Resposta homogênea e particular? Cálculo 2, professor. Cálculo 2? Beleza. Bom, pelo menos no o quarto ano, eu lembro de ter visto no segundo ano. Entendi. Porque normalmente, equações diferenciais você aprende no primeiro ano, né? Ou não? Não, no nosso primeiro ano não foi, como foi com o Chiquinho, aí teve um problema lá com o professor também, aí a gente viu limites, aí viu integral e derivada. Aí no segundo ano que a gente começou a ver equações diferenciais. Entendi. Mas beleza. Então, a solução do segundo ano aí é a solução da equação. Então, você tinha a solução homogênea, da equação homogênea, e agora a gente vai falar um pouco da não homogênea, que seria a parte particular, a solução particular, né? Então, na verdade, agora nós vamos considerar a sua entrada. Então, por isso a matriz agora ela mudou de lugar. Ela, ao invés de ser uma matriz, agora vai ter um elemento a mais. Os elementos vão ser a mais. A gente vai ter um elemento que é o BU, que é considerando que eu tenho entrada agora na minha equação diferencial. Tá bom? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que nós seguimos antes, usando o escalar, né? Começando falando solução escalar, e depois usando o equivalente para a forma matricial. Tá certo? Então, usando o escalar, aí, a gente pode ver o seguinte. Na solução escalar, a gente vai ter a resposta parecida com aquela solução homogênea que nós já tínhamos dado. Só que na parte da entrada, né, a gente vai ter uma integral aqui, que é a integral baseada na entrada. Que, na verdade, é uma parte que a gente chama de convolução. Isso aqui acaba sendo uma parte de uma convolução, né? Então, essa aqui seria a solução que a gente chama de solução particular. Então, a minha resposta total é elevado a t, x de zero, elevado a t, integral de L menos tal, BU, tal de tal. Que é a solução aqui. Não vou me estender muito, né? Porque na matriz vocês viram que da outra vez, na solução homogênea, era muito semelhante à solução escalar com uma matrição, são muito semelhantes. A mesma coisa acontece aqui. A solução escalar é muito semelhante à solução matricial. Então, aqui é matricial e aqui é escalar, que elas são equivalentes. Só que agora, a gente tem um sistema onde eu vou ter entradas. Tá? Vou ter entradas. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos falar a mesma coisa que a gente fez da outra vez, né? Acho que a matriz de entrada, acho que ela é até igual à anterior. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês vão ver que a matriz de entrada, ó, elas são iguais, ó. Esse aqui é no exemplo homogêneo, né? A gente calculou aqui. Agora vamos lá na não homogênea. Aqui, a matriz é a mesma. Então, nós temos aqui. Só que agora, antes nós só tínhamos isso aqui, que era a parte homogênea com a condição inicial. Né? E agora, nós temos uma entrada. Essa entrada é um degrau. Tá vendo aqui, ó? Ela está colocando um degrau como entrada. Coisa que na resposta homogênea não tinha entrada, só tinha condição inicial. Então, como nós calculamos anteriormente, ó, E elevado a t, essa é a resposta aqui. Nós já tínhamos calculado isso aqui lá atrás, ó. Aqui, ó. E elevado a t, ó. Nós já tínhamos calculado, eu repeti isso lá.
Repetir aqui. Só que nós temos agora a parcela da entrada. Então, o que nós colocamos? Fizemos a mesma coisa, ó. X elevado a tx0, né? E a integral eu coloquei aqui dentro. É uma integral matricial. Olha que coisa linda. Não é bonito isso aí, ô de Cambridge? Nós estamos fazendo integral de uma matriz. Alguém acordado nessa hora? Tô aqui. Tá aqui ou já dormiu? Misericórdia. Só você que achou misericórdia, hein, ô Lucas? O resto achou tudo muito fácil. Então, gente, estão olhando para o resultado da integral, olha aqui, ó. O e elevado a t já tínhamos calculado, x0. Então, olha lá, ó. E elevado a t, x0. Aqui, ó. Então, o e elevado a t já tínhamos calculado, que é esse cara aqui. E o x0, que são as condições iniciais. A integral, essa integral aqui, primeiro a gente vai ter que resolver a multiplicação da matriz. Então, esse aqui é o degrau, o de t. Essa aqui é a matriz B, que é a matriz que está multiplicando, que a gente multiplica por esse cara aqui. Olha como é que ela simplificou bastante. Quando eu multiplico essa matriz E elevado a t, né? Que essa aqui é o E elevado a t. Multiplico pelo 0, 1 aqui, ó, esse da matriz B, ó. Então, essa aqui é a matriz B, ó. Tá? E essa matriz aqui é o E elevado a t. Só que quando eu multiplico esse cara aqui, ó, por esse vetor aqui, ele acaba simplificando bastante, né? E quando eu multiplicar por 1, fica com 1, né? Então, vai ficar isso aqui multiplicado por isso aqui, só vai ficar essa parte de cima aqui. Só esse cara. Mesma coisa, multiplicar esse cara, linha por coluna, ó. Vai ficar só essa parte aqui. Então, nós vamos ficar só com esses dois elementos aqui. Só que essa parte aqui, ó. A outra parte vai acabar desaparecendo. Como o nosso coeficiente aqui ele é igual a 1, né? Igual a 1, eu fiquei com o valor meio. É elevado a menos t, que a integral de uma exponencial é ela mesma, né? Tá? É ela mesma. E é elevado a menos 2t, ó. Ficou elevado a menos 2t aqui, ó. O e elevado a t que ficou também, e o e elevado a menos 2t ficou aqui também, ó. Então, no resultado final, quando eu multiplico, se ele considerar que a minha condição inicial é nula, né, porque a solução particular, as condições iniciais são nulas, né? Então, essa primeira parte aqui, ela vai ser zerada. Porque esse vetor aqui vai estar nulo. Então, a minha resposta vai ser diretamente essa aqui. Então, aqui eu achei a solução particular. Ou a parte não homogênea. Considerando, já podia ter desprezado isso lá no início, né? Condição inicial nula, porque eu estou falando de solução particular. Tá claro? É que, na verdade, o Lucas, quando você resolve a equação diferencial, você tem uma constante. Entendeu? Você tem uma constante. Essa constante, você tem que fazer uma substituição, né, na solução da integral. Né, cálculo 1, você deve ter visto isso. Fica uma constante, e esse valor você tem que fazer t igual a zero para você achar o valor. Colocar t igual a zero e achar o valor.
Então, acaba você tendo que fazer isso. A solução da integral. Por isso, nós ficamos com essa equação aí. Professor, Oi. essa constante aí, igual você tá falando aí, tem a ver quando o problema te dá algum ponto com relação à função, certo? Para você poder Isso. fazer a substituição. Isso. É o teorema do valor inicial, se eu não me engano, o nome. Não sei se em cálculo o pessoal usava esse nome, não. Na verdade, o valor inicial nesse caso aqui vai ser nulo, né? Por isso você vai achar, talvez, pelo valor nulo. Nós estamos colocando condições iniciais nulas, né? Ah, não. Nesse caso aí, o valor é x de 0 igual a 0. Você substituiu. É a mesma coisa. Tá? Então, essa aqui é a solução de estados. Ou seja, você está vendo aqui que os estados que nós estamos medindo encontramos nessa solução aqui. Ó. Antes, né, vocês estão observando aqui que nós tínhamos uma equação diferencial. Ó. Isso aqui é uma equação diferencial. Tá vendo? Isso aqui é uma equação diferencial. E você não tem o valor do x para qualquer t. Enquanto que aqui, ó, isso aqui não é uma equação diferencial. É uma equação só em x. Ó. Então, nós achamos aqui a solução da equação. Tá? Então, nós achamos os estados, os valores dos estados. Tá? Então, é a forma de resolver a equação diferencial, achar a solução da resposta matricial. E aqui tem outro exemplo aqui, que é, na verdade, tentando criar uma fórmula para entradas diferentes, na verdade, né? São um exercício, né? Um exemplo, um exercício, né? Onde você tem três entradas diferentes. Uma delas vai ser o impulso, que são entradas muito comuns no nosso dia a dia, né? É um degrau ou uma rampa. Né? Coisa pior do que isso aí, teria que calcular manualmente. Mas se eu tiver uma resposta para essas três, pelo menos essas três entradas aí, eu vou resolver talvez 90% dos nossos problemas. Então, o que ele fez? Ele chegou aqui e criou, botou aquela equação de novo, né? A equação da solução. Só que para eliminar, ele quer tentar eliminar a possibilidade de ter que ficar fazendo integral, pegar esse A elevado a menos tal aqui, fazer essas contas que são muito chatas de fazer, né? Criar uma fórmula prática que a gente resolva isso aqui sem muito calcular, mas trabalhar com matrizes, né? Então, a solução para isso, né, ele foi desenvolvendo, né, foi um desenvolvimento aqui, até que chegou num ponto em que nós calculamos e deu isso aqui, ó. Isso que está em azul aqui. Ou seja, se eu quiser calcular a resposta de x de t para o impulso, eu pego a matriz E elevado a t, que nós já calculamos lá atrás, as condições iniciais, E elevado a t, que já calculamos lá atrás, a matriz B, e matriz de coeficientes, na verdade, de valores do impulso. Por exemplo, aqui o impulso aqui, ó, é esse cara aqui. Na verdade, é o valor de impulso, só que isso aqui é um vetor, né? De entradas. Vai ser 1, 0, vai ser uns coeficientes aí, são números, né? Então, a gente vai ter essa facilidade. E vocês observam que dessa resposta ao impulso, que nós tínhamos uma integral. Aqui nós tínhamos uma integral, né? Que nós resolvemos lá atrás. Essa equação que nós resolvemos, tínhamos que resolver equações de integral, que é muito chato fazer isso, né? Trabalhar com matrizes de mais integral. Então, aqui é uma forma prática de você usar diretamente uma equação sem precisar calcular a integral. Olha aqui. Não precisa calcular a integral. Tá? A mesma coisa foi feita para o degrau, a resposta ao degrau. Coloquei um degrau com vários valores, né? Na verdade, um vetor de degraus, né? E aí, ele explica aqui por quê, como, né, tal. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas no resumo da ópera, o que aconteceu aqui, ó? Também ficamos sem uma fórmula diretamente, se a entrada for nossa entrada for um degrau, a gente não precisa fazer o cálculo da integral, tá vendo? A gente pega essa fórmula, equação direta, onde a gente tem aqui os valores das amplitudes do degrau,
a matriz B, a matriz E elevada a T, que nós já calculamos, a matriz A, que também já calculamos várias vezes, mexendo com ela direto, e aqui a condição inicial. Se a condição inicial for nula, por exemplo, isso aqui é zerado. E a mesma coisa foi feito também para uma rampa, que são os cenários mais comuns que a gente tem no dia a dia, né? E essa é da rampa. Observa que não tem fórmula de integral aqui. Não tem fórmula de integral. Então, seria uma forma prática de resolver rapidamente isso aí. Tá claro isso aí, gente? Eu vou deixar esse exemplo para vocês verem, ó. Esse exemplo aqui. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Como não vai dar tempo para explicar esse exemplo, vamos deixar esse exemplo para a aula que vem, pode ser? Pode sim, professor. Pode ser? Porque aí não vai dar tempo para explicar tudo desse exemplo aí. Tudo bem? A gente fecha por hoje? Já são 8h10, né? Não, 10h10, né? Estou vendo aqui a questão 10h10. Beleza? Então, beleza, gente. Obrigado pela atenção de vocês aí, tá? Até a próxima terça. É maçante, né? 4 tempos com só um cara só, né? Falando aqui, uma matraca. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, um abraço. Até a próxima. É pesado, né? Ainda mais um monte de cálculo que eu tô fazendo aí, né?